Legal, pessoal. Felizes aí de começar mais uma série, né? Uma série que para mim ela é muito importante para o nosso tempo, né? Amor em ação, né? Essa palavra que é tão pequenininha. Eu gostei tanto dessa foto porque essa foto, esse coração, ele está numa rachadura. Não sei se vocês perceberam. Ele está tentando ocupar esse espaço, esse buraco, né? Nessa rachadura. E assim é a nossa vida, né? O pecado traz essas rachaduras, essas rupturas. E é através do amor de Deus que a gente então consegue desfrutar de amor aqui na terra. Irmãos, a gente não consegue amar verdadeiramente se a gente não for amado. E Deus nos amou e entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos amar. E aí Jesus veio nesse mundo e amou as pessoas e nos ensinou o caminho do amor. Mas ele subiu e está aos céus, à direita de Deus Pai, e Deus por amor enviou o Espírito. E é esse Espírito Santo de Deus que nos ensina a amar. Nós não sabemos amar. A gente ama quando a gente quer. A gente ama quando a gente gosta de alguém que a gente ama. Na verdade, a gente não sabe amar. E aí, para isso, eu quero iniciar como introdução usando essa palavrinha, metanoia, né? Que é uma mudança de mente, que no Novo Testamento, essa palavrinha, ela ocupa um lugar muito especial, né? Porque nada mais é do que a transformação do pensar e a modelagem do caráter. Então, nada mais é isso do que expandir a nossa consciência. Então, assim, como a gente faz com os nossos filhos, a gente vai ensinando eles e a consciência deles vai crescendo. Então, vamos dizer assim, os nossos filhos, eles ainda não entendem muito bem o que é sim e não, e certo e errado, e verdade e mentira. Toda vez que a gente ensina um princípio a eles, a mente deles vai se expandindo. Então, quando Paulo usou essa palavra, ele nada mais ensinou ao povo de Deus naquela época que expandir a consciência é um caminho importantíssimo. Nada mais é do que transformar o nosso caráter. O nosso caráter, irmãos, eles têm que estar mais perto de Cristo. A gente não consegue por nós mesmos, né? Na verdade, a gente quer andar bem, a gente quer estar bem, a gente quer se apresentar bem. E a gente quer ser bem quisto pelas pessoas e a gente quer ser referência, né? Ou seja, que as pessoas olhem em nós Cristo. Mas não é assim por causa do pecado. O pecado nos desajustou. Então a gente não consegue fazer o bem que a gente quer. E a gente não consegue ser a referência que a gente também quer. Então eu gosto de usar essa expressão e usar um exemplo muito legal, que nada mais é metanoia do que um entendimento que nos leva ao arrependimento. Então assim, puxa, eu não fui muito carinhoso ao falar com a minha esposa. Eu estou arrependido disso. Eu não deveria ter falado com ela desse jeito. Isso é metanoia. É o entendimento de que eu fiz algo que não foi bom. E isso que não foi bom não é bom primeiro aos olhos de Deus. E por isso eu me arrependo e vou lá então pedir perdão e refazer toda essa questão. Porque eu não deveria. Se é a pessoa que eu amo, por que eu não falei direito com ela? Então é interessante o nosso coração, né? Às vezes a gente fala, a gente faz, e depois a gente até quer estar certo também. Mas a gente ama, por que eu falei desse jeito? Eu não deveria ter falado. Agora, olha que interessante isso. Quando a gente tem um estado de pensamento assim, num coração contrito desse jeito, nada mais é do que concordar com a Trindade. Ou seja, não, a Trindade está certa. Tudo que a Trindade fez e falou é o que acontece. O meu coração é mau mesmo. Eu preciso toda hora passar por um processo de entendimento e arrependimento para mudar. Agora, o que acontece? Isso é mais difícil do que parece. Por quê? Porque nós levamos a vida toda tendo esses embates e tentando concordar com a Trindade. Às vezes a gente não fala, poxa Deus, mas por quê? Quando a gente faz isso, a gente não está concordando com as coisas. E principalmente com as coisas da Trindade. Ou seja, poxa Senhor, mas eu quero ir por aqui. Por que vocês, a Trindade, estão fazendo eu passar por isso? É interessante pensar nisso.
Ou seja, a Trindade está certa e eu estou errado. Agora, quando alguém vem e fala, não, você está errado, a gente não gosta de ouvir isso, né? Mas a palavra nos ensina, não, realmente, às vezes a gente não está certo e às vezes a gente não está errado. Quando a gente olha para a igreja local, e é interessante isso, a gente entende que tem problemas e a gente entende também por que pessoas não querem viver a igreja local, né? Nada mais é porque essas pessoas não querem concordar com a Trindade. Elas querem seguir a vida delas, o pensamento delas. Eu pensando isso, eu achei muito interessante isso. Porque se as pessoas concordassem com a Trindade, elas iam falar, não, a Trindade me orienta a congregar. Mas eles não querem. Então, é interessante pensar que é a Trindade que nos ensina e nos diz que nós devemos amar. E se eu levar um tapa na face, eu devo virar a outra face. Então esse amor não é algo que brota de nós. Até a gente fala, eu vou dar outra face, eu não sou bobo. E essa desobediência tem a ver com a ruptura, com o pecado. Porque é interessante nós pensarmos que dá para contar nos dedos os cristãos que, se tomarem um tapa numa face, virarão a outra. Por quê? Porque não há arrependimento. Vocês entendem, irmãos? É a falta de arrependimento que bloqueia o nosso amor. E por isso, de nós pensarmos que esse arrependimento, nessa perspectiva, nos faz com que gere dentro de nós o quebrantamento. É uma sequência, né? O que é o quebrantamento? O quebrantamento é você ouvir uma pessoa e a pessoa falar de Deus e falar assim, puxa, é verdade. É verdade. Por quê? Porque você já teve um estado de consciência, que já passou por um processo no coração do arrependimento e que gerou, então, um quebrantamento. Eu vou usar um exemplo rápido aqui. Filho, quando você chama a atenção no filho, dificilmente um filho, ele responde rápido e fala, não, pai, é verdade, eu fiz errado, me desculpe. Sabe por quê? Porque não entendeu, o coração não se arrependeu e não gerou um quebrantamento. Às vezes é necessário dias para o filho se render, como é necessário para a gente também. Dias para a gente falar, não, Senhor, o Senhor estava certo e eu estava errado. Eu tive uma situação em Santos que eu demorei 2 anos para dizer, não, eu estava errado. Então, metanoia nada mais é do que essa mudança de mente. É caminhar em direção à Trindade, que a rigor é o verdadeiro louvor. Quando a gente anda perto, lado a lado com a Trindade, a gente louva a Deus em espírito e em verdade. Então, quando nós dizemos que a Trindade é santa, a gente está certo. Deus é santo, Ele é infinito e que nós somos criaturas falíveis, inferiores a Deus. Portanto, inferior a tudo que é infinito. E aí, irmãos, nós somos infinitamente menor. Meio filosofia isso aqui, né? Mas é para entender que Deus, ele é muito grande e nós somos muito pequenos. Nós somos menor. E aí, queridos, quando eu digo que Deus é santo, Ele é santo e eu não sou santo. Eu estou em busca de uma vida de santidade. Eu sou infinitamente menor que Ele. E quando eu vivo da maneira como Deus quer que eu viva, de fato eu estou encontrando Deus. Então eu não vou à igreja para encontrar Deus. Eu vou à igreja para adorar a Deus. E lá em adoração eu ouço a voz dele. E é a voz dele que abre os meus olhos e me dá entendimento, que gera arrependimento. E esse arrependimento me leva ao quebrantamento. Aí sim eu vou estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso logo nessa série, no início da série, nessa parte introdutória? Enquanto eu tiver as minhas próprias posições, os meus próprios sentimentos, tomar as minhas posturas e conclusões, né, eu estou dizendo a Deus que eu não amo Ele inteiramente, eu amo em parte. Porque quando eu me render de verdade, independe da minha opinião, Deus me ama, é isso que eu quero, e esse amor vai então me ensinar a amar. É o Espírito Santo de Deus que gera isso. Então, arrepender-se é mudar de ideia.
é concordar com a Trindade. E aí, irmãos, nós vamos então ter uma vida boa, uma saúde vital, saúde de vida e funcional, ou seja, eu vou colocar em prática esse amor de Deus, eu vou conseguir então amar, que é a proposta da série. Nós vamos olhar aqui para a carta de Filemon, que é uma história de amor, de cuidado um do outro. Mas foi difícil, não foi tão fácil assim. Nós vamos entender em 5 domingos como é que Paulo pede então a Filemon para aceitar Onésimo, que era um escravo dele fugitivo. Ou seja, olha, Filemon, ele mudou, ele teve a vida transformada. Então agora você pode recebê-lo de volta. Nós vamos estudar isso, ou seja, é amor na prática. Então, Paulo ele vai escrever essa carta a Filemon e, na verdade, ele vai trabalhar sobre arrependimento, né, que é a mensagem central de Jesus. Ou seja, Paulo, o seguidor de Jesus, ele inicia o seu ministério e proclama as verdades de Deus sem negociar, né, essas verdades. Ou seja, arrependimento, querido, sempre foi a mensagem central de Jesus. Jesus, se ele estivesse aqui entrando agora, ele ia chegar para vocês e para mim e falar: arrependam-se. Arrependam-se. Essa é a mensagem central do cristianismo. Por que arrepende-se? Nessa palavrinha tem toda a profundidade das escrituras. Por quê? Vocês não são quem vocês pensam que é, vocês são pecadores, vocês precisam de mim. Eu vim e nasci e cresci e morri por vocês para que vocês tenham vida. Então, arrependimento nada mais é do que a mensagem central. Então, Paulo, em nome do amor, escreve essa carta e ele endereça essa carta a Filemon. Então, é possível amar e desenvolver relações no cenário de hoje, com um vizinho bem chato, com um patrão bem exigente, né? Numa igreja cheia de problemas, com pessoas que têm problemas? É possível desenvolver uma relação de amor? Naquele amiguinho que dá uma entrada dura no futebol, e aí você olha para ele e você pensa: por que você fez isso comigo? Dá para a gente demonstrar carinho por esse amiguinho depois que ele entrar tão duro na gente? Claro que dá. Desenvolver amor é uma arte. Por isso que Paulo pede a Filemon para receber Onésimo, que era um escravo naquela época, que ele tinha fugido e agora ele tinha ido até Paulo na prisão. Alguns historiadores falam que ele foi fazer uma visita, outros falam que ele foi preso mesmo, e lá na prisão, Filemon então, ele se converte através de Paulo. E aí Paulo fala: ó, agora você vai voltar lá até Filemon e você vai pedir perdão por tudo que você fez contra ele. E vocês vão voltar a desenvolver uma relação de amizade e de amor. E vai ser nessa história que nós vamos viajar durante 5 domingos para entender algumas áreas desse tipo de relacionamento. Ah, mas eu não consigo. Filemon está certo, Filemon não deve pedir perdão, ou não deve receber o perdão, porque o outro fez mal para ele. Mas, irmãos, Deus muda pessoas. Nós precisamos entender isso. Deus muda pessoas. E é isso que essa carta vai tratar. Como nós vamos entender esse amor e essa verdade de uma maneira tão aplicativa, né? Eu quero só voltar um pouquinho, só para vocês verem, e se vocês quiserem abrir comigo aí no seu celular, na sua Bíblia. Olha só, no início da carta de Paulo a Filemon, verso 1, 2 e 3, Paulo diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, a você, Filemon, o nosso amado cooperador, e à irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero fazer vocês entenderem nessa carta? Que Paulo, ele está preso em Roma, 60 anos depois que Cristo subiu aos céus. Paulo está preso e ele escreve uma carta para esse grupo que se reunia na casa de Filemon. Filemon devia ser um cara bem de vida e de grana,
E a igreja era lá, na casa dele. É importante a gente lembrar que até o ano 329, mais ou menos, não existia igreja igual a gente aqui hoje, templo. A igreja era nas casas. E Filemon recebia na cidade de Colossos esse grupo, na casa dele. Então, Paulo manda essa carta para que Filemon recebesse quem? O Onésimo, o fugitivo. Olha, ele está indo para aí, você recebe ele, mas recebe em meu nome. Recebe em amor. Porque é por amor que nós estamos aqui. E aí Filemon, como um cristão e um cara bem abastado, ele vai receber essa carta e ele vai entender que Paulo escreve para ele dizendo que Onésimo havia se convertido. Então Paulo aconselha Onésimo ir em direção a Filemon. Então esse convite faz com que Filemon vencesse toda a desilusão, né, da relação. Não sei se você na sua vida já teve uma oportunidade de ficar muito mal com uma pessoa, quebrar um relacionamento e depois de um tempo refazer. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está incentivando Filemon a refazer uma amizade em nome do amor. E é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente. Paulo convida Filemon a fazer pontes, né? Ou seja, criar oportunidades para desenvolver esse amor. Tanto que no verso 9 dessa carta ele diz: Paulo, em nome do amor, exorto você, Filemon, a tomar uma nova postura e exercitar a sua comunhão de forma eficiente, estendendo a mão ao Onésimo. Ou seja, recebe esse miserável aí que te causou tanto prejuízo, mas que agora ele é uma nova criatura. Ele foi transformado por Jesus. E que vocês caminhem juntos. Então essa mensagem, irmãos, para mim, ela é extremamente impactante. Essa mensagem, para mim, ela é profunda. Por quê? Porque essa mensagem vai trabalhar as coisas mais profundas da pessoa, de um ser, né? E eu queria, nessa parte introdutória, eu não vou entrar na carta propriamente, eu já fiz a introdução da carta, mas eu queria falar sobre esse amor. O que é esse amor? Porque se a nossa série fala de amor, que amor é esse que Paulo pede a Filemon e a Onésimo? Que amor é esse que... É o amor de Deus, gente. É o amor que nos constrange. É você sentir esse amor de Deus e falar: puxa, Senhor, eu nem merecia ser amado pelo Senhor. E é esse amor que você vai tentar transmitir ao próximo. É tão difícil, né? Da mesma maneira que Deus nos ama, a gente amar o próximo, isso é um mandamento, irmãos. Por mais que seja difícil, é um mandamento. Nós temos uma irmã que a gente conversa às vezes sobre essas situações, aí ela vira para mim e fala assim: ah, pastor, mas é difícil, hein? Às vezes até imaginam quem é. Ah, pastor, mas é difícil, hein? Amar desse jeito, hein? Claro que é difícil, mas nós não podemos esquecer. Ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força e alma, e ame ao próximo como a ti mesmo. Não tem como dividir isso. Como amar um aluno chato? Como amar a mãe de um aluno chato? Como amar um cliente? Como amar um prestador de serviço que causa prejuízo, né? Você leva o cara para trabalhar e o cara pede meio saco de gesso. Como amar um caboclo assim? É difícil, mas é o nosso papel como instrumento de Deus. É amar. E para isso, irmãos, eu queria que vocês abrissem num outro texto, que é onde nós vamos entender esse amor. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 21. Essa carta, irmão, esse texto acompanha a minha vida desde a conversão. Porque esse texto vai falar do amor na prática. Ele chega até a dizer: como é que pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que está do teu lado, que vê? Olha como é forte isso. Forte demais. Ou seja, se eu não amo quem está do meu lado, será que eu entendi o amor de Deus? Eu digo que amo a Deus, mas não consigo amar a pessoa que está do meu lado.
Então vamos lá, eu vou ler, vocês acompanhem aí. 1 João, capítulo 4, do verso 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sabemos que permanecermos nele e ele em nós, porque ele nos deu seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, pois Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Agora olha que legal, irmãos. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Verso 21. Quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Por isso que é amor em ação. Não tem como não amar de verdade, na prática. Por isso, irmãos, o amor em ação nesse texto, segundo esses versículos, ele é muito forte. Nós temos que amar a Deus, segundo o verso 7 e 8, porque o amor procede de Deus. E quem é nascido de Deus ama. Ou seja, se eu nasci em Cristo, eu tenho que desenvolver, porque eu sou alvo desse amor. Ou seja, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a primeira lição para nós nessa manhã é que esse amor na prática, esse amor em ação, revela a nossa identidade. Da onde nós saímos? Da onde nós somos? É como um filho, saiu da onde? Do pai e da mãe. Como é que vai ser esse filho? O DNA nos ensina que ele vai ser parecido com a gente. Então não tem como o filho sair de uma barriga e não ser parecido, nem com o pai, nem com a mãe. Né? Ou com o vô ou com a avó. Vai parecer, porque é da mesma linhagem, vamos dizer assim, é do mesmo DNA, né? E aqui no verso 9 e 10, nós vamos revelar porque nós amamos a nossa identidade. Olha só, foi assim que Deus se manifestou, ou manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu filho ao mundo, da sua mesma essência, para que pudéssemos viver por ele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou. Então a nossa identidade é essa. Ele veio na nossa direção e nos amou. E por isso nos fez filhos. Porque nós somos de Jesus. Jesus morreu por nós. Nós somos amados por Deus. Nós somos adotados de Deus. Então, queridos, esse amor aqui do eterno, ele se destaca por algumas questões. Em primeiro lugar, ele é intencional. Deus se moveu em nossa direção, né? O amor de Deus, ele é manifesto na cruz, ou seja, ele nos amou e enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, quem ama é nascido de Deus. Então, você olha assim uma pessoa, um vizinho, que você olha assim e fala, puxa, ele é tão bom, ele cuida das pessoas, ele cuida dos animais, ele cuida do próximo,
Mas ele não vai na igreja. Não precisa, irmãos. Nós vemos marcas bem claras numa pessoa de que ele até fala assim, olha, Deus te abençoe. É diferente, irmãos, porque ele na prática, ele reconhece Deus como Senhor, tanto é que ele deseja ao próximo que o Senhor abençoe o próximo, Deus te abençoe, mas ele cuida das coisas que são criadas. Por quê? Porque ele foi alvo desse amor de uma maneira geral, né? A gente fala da revelação geral de Deus. Ele é criatura de Deus. Ele reconhece as coisas que Deus criou. Mas tem a revelação especial, que é esse amor que vai em direção, que é a intencionalidade aqui. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Mas, olha que interessante, não em que nós tenhamos amado, mas é que Ele nos amou. Essa revelação especial, que é a maneira como Deus vai na direção do pecador, é uma ação sobrenatural. É o Senhor agindo na história em amor ao seu povo e aos seus escolhidos. Ou seja, Deus se manifestou. E aí tem tudo a ver com Gênesis 3, porque é pecado, aí é a encarnação, o Filho vindo ao mundo, é o sacrifício, ele morreu, mas ele subiu aos céus e ele vai nos dar a vida eterna. Então, essa graça, ela é irresistível. Ele nos amou, ele nos redimiu e ele nos perdoou. Eu gosto muito dessa imagem, porque amor é isso, é cruz. Então a gente podia fazer uma foto, eu não sei se eu acho, de repente o Oséias ou alguém acha e manda para mim, de uma cruz entrando naquela fenda de madeira da foto. É a mesma coisa. Se o coração está ocupando aquele espacinho ali embaixo, né, na madeira, podia ser uma cruz entrando ali, preenchendo aquele espaço. A cruz tem esse poder. E a maturidade cristã, irmãos, nos leva a desenvolver essa convicção firme de que Deus nos ama incondicionalmente, nos enviando o seu Filho por amor e nos dando assim vida agora e vida eterna. O que me possibilita é a cruz, é o amor em ação, é Jesus me amando. Portanto, essa é a nossa identidade. Em segundo lugar, esse amor em ação nos leva a desenvolver na prática esse amor. É uma ação de amor. Olha o que nós vamos ver aqui. O verso 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu não gosto muito dessa palavra, eu odeio. Porque ódio é uma coisa muito forte, é lá de dentro mesmo, né? E só lá dentro a cruz pode chegar, né? Nada tira isso, né? Ou seja, aqui de novo, amor em ação é amor na prática. Ou fazemos ou não somos, e ponto final. Ou a gente ama e não odeia, ou a gente odeia e não ama. É aqui que diz, nesse versículo, a verdade. Por isso, daquela palavra inicial minha, né? Do quebrantamento, né? É o perdão, o reconhecimento da falha que nos leva ao arrependimento, né? Que nos leva ao quebrantamento. Ou seja, irmãos, não estamos agindo certo. Será que temos amado de verdade? Compreendemos a nossa missão que Deus nos enviou como agentes nesse mundo para amar as pessoas? Se a nossa marca é o amor, amemos. Mas eu não... Irmãos, não sei se foi para o Erinaldo que eu falei ontem, no caminho lá, mas acho que foi para o Edson. Eu falei que a nossa marca, irmãos, vai ser o amor. Nós só seremos conhecidos se amarmos. E aí o Edson disse para mim assim, olha, estava contando uma experiência, né, de namoro e tal, e ele disse que conheceu uma pessoa, e aí a hora que ele
estava firme com Deus. Essa pessoa que não queria nada com Deus, mas era uma moça bonita, veio e falou: agora eu estou pronta para te amar. Aí ele falou: olha, eu não quero. Porque não só de moça bonita vai viver um homem, mas de decisões. E aí ele falou para mim que teve que morrer a carne dele ali. Que a vontade dele era namorar com aquela moça. E aí eu disse para ele, eu falei: irmão, nós vamos ter que morrer o tempo todo para a nossa vontade. Morrer para nós, para dizer sim para Deus. Dizer não para a nossa carne, para dizer sim para Deus. Ou seja, nesse cenário de amor, é aqui que entra aquilo que a gente crê na prática. Se amarmos o próximo, o amor de Deus permanece em nós. É a confissão pública, né, que revela o amor ao eterno. Aquilo que esse irmão Edson disse para mim é a confissão dele, de que ele ama mais a Deus do que amava a moça. É isso, irmãos, que é amor na prática. Ou seja, se Deus é amor, e o amor dele em nós é evidenciado, esse amor deve ser aperfeiçoado. Ou seja, é amor em ação. Se não, queridos, é hipocrisia. É hipocrisia. Então a nossa vida vai ser isso aqui, ó. Olha lá. Nós vamos ter que ir, ó, costurando esse amor, alinhando, né? Cada preguinho, vamos ter que ir construindo esse amor para que esse amor seja aperfeiçoado. E fique tão bonito assim, né? Eu adoro essa imagem também. É linda. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu gosto de uma frase do Eugene Peterson. Essa frase do Eugene Peterson diz assim: a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade cristã, tira a atenção de nós mesmos e foca essa atenção em outra pessoa. E isso só acontece por Jesus. Então, quando Oséias vira para mim e fala assim: Fabiano, eu estou vendo você bem atrapalhado esse final de semana, você precisa de uma ajuda, amigão? Ele está tirando o foco dele, da vida dele, para demonstrar amor pelo próximo e ajudar esse próximo no que é necessário. Irmãos, isso só acontece na cruz, viu? Ninguém faz isso aí nesse mundo. Cada um só se preocupa com o seu eu, o individualismo. A pessoa só vai te procurar se ela puder tirar alguma coisa de você. Ou seja, você é utilitário. Quando você não tiver mais nada para oferecer para o próximo, ele te descarta. É a marca desse mundo. Portanto, tudo isso tem a ver. Cruz, amor, amor em ação. E aí nós vamos terminar pensando um pouquinho nessa ideia de como é que você gostaria de levar esse amor na prática para as pessoas que você ama, para o seu próximo. Esse é o maior desafio, né? Ou seja, o desafio aqui é amar e amar de verdade. Amar de verdade e amar na prática. Ou seja, o maior desafio da nossa vida não é andar contra o mundo, viver contra a cultura. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é dizer não para nós mesmos. Eu sei que eu tenho que amar, mas não consigo. Então eu vou dizer não e vou tentar amar o próximo. Esse é o maior desafio do cristão. Ou seja, a principal missão da igreja, irmãos, não é evangelizar. A principal missão da igreja é morrer. Ou seja, eu morro para mim mesmo, para que eu consiga nascer na vida do próximo. Amar o próximo de verdade. Portanto, o que importa de verdade, irmãos, é cumprir a missão. E a missão prioritária do cristão é morrer. Morrer e amar. Ou seja, eu morro para o meu eu e amo o meu próximo. E aqui está todo o desafio, né? Porque eu também não gosto disso. Eu não tenho tanta vontade de fazer isso. Eu quero fazer a minha vontade. Então, irmãos, que Deus nos expanda a nossa consciência. Que Deus gere em nós uma consciência alargada, para que nós realinhemos as nossas prioridades. Que o Senhor nos faça abrir os olhos, estar sensíveis à voz dele. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo para mim e para você, de discernir a caminhada e a cultura que nos envolve, e que o Senhor nos ajude a viver
dessa forma. Vamos orar por isso, irmãos? Senhor, é um desafio, Pai, enorme. O Senhor nos ajude. Nós não sabemos amar como nós queremos amar. É um desafio enorme, Senhor. Nos ajude a amar de verdade. E que possamos, assim, fazer a Tua vontade. Nos ajude. Que nesse mês de março, o Senhor alargue a nossa consciência e amoleça o nosso coração, para que possamos receber as instruções da Tua palavra, em especial de Paulo a Filemon, como ele orientou orientou a Filemon a receber Onésimo de volta, um homem que causou tanto prejuízo, e que eles desenvolvessem assim um relacionamento de amor. Que assim seja na nossa vida, a partir da nossa ação pelo próximo. Possamos amar os nossos como comunidade, a nossa família, e amar as pessoas aqui do nosso entorno. Esse é o nosso desejo. Nos leve em paz, Pai, para as nossas casas, e tenhamos uma boa semana em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, irmãos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Eterno nos alavanquem em amor para cumprir a missão do Senhor desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem estamos aqui para entender então qual que é o caminho que Paulo orientou Filemon a seguir aqui com Onésimo. Que Deus nos abençoe e até domingo que vem, em nome de Jesus. Amém.